Aceitou o nosso convite para acompanhar essa série, há uma grande possibilidade de, nesse momento, você está vivendo um momento de incertezas na sua vida. Se você aceitou o convite de estar aqui nessa série, talvez porque você saiba de alguém muito próximo de você que está vivendo um momento de incertezas. Ou você mesmo, há pouco tempo, passou por um momento de incertezas. E se nenhum desses três casos é o seu, vai ser muito bom você acompanhar essa série, porque em algum momento, nas nossas vidas, a gente sempre esbarra com um momento onde você não enxerga as coisas com clareza, onde a vida te surpreende, nos surpreende, e o medo às vezes se instala no nosso coração, a insegurança, a incerteza, e nesses momentos, alguns de nós chegamos a questionar a própria fé. Será é possível que Deus está me ouvindo? Será que é possível que Deus está vendo o que eu estou passando? Poxa, cadê Deus? Pô, Deus não é um Deus de amor? Deus não conhece todas as coisas? Deus não conhece cada fio de cabelo da minha cabeça? Onde que Ele está nesse momento? Se você já se fez essa pergunta, em algum momento da sua vida, ou se você está no momento que você está se fazendo essa pergunta, essa série é para você. Serão 3 capítulos que nós vamos abordar esse tema da forma melhor que a gente conseguir para poder ajudar você a passar por esse momento. Um dos momentos de maior incerteza da história da humanidade, os momentos de maior medo e de um momento onde muitas pessoas, ao mesmo tempo, estavam confusas sobre o futuro, o que iria acontecer em seguida. Esse momento de incerteza, esse momento crucial na história da humanidade, aconteceu numa salinha no 2º andar de provavelmente um hotel, quando Jesus reuniu seus 12 discípulos para uma conversa, para uma ceia, para eles celebrarem a Páscoa, como eles já tinham feito outros anos. Mas ali era diferente. Ali havia uma tensão no ar. Ali havia uma incerteza no ar. E Jesus reuniu os 12 e eles jantaram juntos, celebrando a Páscoa. A Páscoa, você talvez saiba, é a celebração da saída do povo lá do Egito. E se você se lembra a história de José foi vendido como escravo para o Egito, e aí virou governador do Egito, aí a família trouxe toda a família cresceu, e de uma família se tornou uma nação, e uma nação muito grande. Só que aí eles foram escravizados, depois que mudou o faraó, eles foram escravizados, e durante 400 anos eles ficaram escravizados no Egito, e era o povo de Deus que estava ali. E a nação cresceu, era cerca de 1,5 milhão de pessoas, que era o povo hebreu vivendo como escravo ali no Egito. Até que Deus levantou Moisés para libertar o povo. E Moisés foi falar com o faraó. Faraó, a princípio, disse: não, imagina se eu vou perder os meus escravos. E aí Deus falou: olha, está na hora de você libertar. Não, mas eu não quero libertar. E pronto, aí uma praga, outra praga. Até que, no dia derradeiro, Deus falou com Moisés e falou: olha, fala para todo o povo meu, o povo hebreu, para matarem um cordeiro nessa noite
e pegar o sangue do cordeiro e aspergir na porta, passar assim nos batentes da porta. E naquela noite aconteceria a Páscoa, a passagem do anjo da morte, e nas casas que não tivessem o sangue do cordeiro, os primogênitos daquelas casas iriam morrer. E assim se sucedeu. E aí também se tornou a noite mais importante do povo hebreu, que é a passagem também da escravidão para a liberdade, que literalmente, não apenas simbolicamente, foi representado pelo sangue do cordeiro. Ali o povo foi liberto da escravidão. Então Jesus, 1000 e tantos anos depois, estava ali celebrando, 1500 anos depois, Jesus estava ali celebrando esse momento do povo egípcio, a saída do povo hebreu do Egito. Mas como eu disse, o momento era tenso, era diferente das outras vezes que isso tinha acontecido. Jesus estava provavelmente tenso. E é interessante você observar isso, porque quando você imagina que Jesus está fisicamente presente, você fala assim, não pode haver medo, incerteza, Jesus estava ali com eles. Não é assim que a gente pensa? Se Deus está ali, então eu não posso estar passando por incerteza ou por medo, porque Deus está presente. Se Deus está presente, se Ele prometeu, se Ele está presente, por que eu estou amedrontado? Por que eu estou cheio de incertezas? Então, se você explorar esse livro está cheio de histórias, de pessoas que passaram momentos de incerteza assim como você. E ao contrário do que dizem alguns pregadores da televisão, que dizem que, não, se você estiver passando por medo e incerteza, o problema é seu, você deve estar em pecado. Porque se você estivesse seguindo a Deus, tudo seria uma maravilha na sua vida. E aí, por causa desse tipo de pregação, a gente fica confuso. A gente fala, poxa, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo as coisas relativamente certo, não estou acertando em tudo, mas e mesmo assim eu sinto que Deus não está ali. Então você vai ver o que aconteceu nessa noite e alguns outros exemplos que a gente vai dar para você poder entender, se Deus quiser, se o Espírito Santo tocar no seu coração, que às vezes o momento que você está passando não é a pior coisa do mundo. Talvez coisas muito melhores ainda virão. Mas vamos lá. Esse acontecimento foi relatado por alguns dos seguidores de Jesus, mas em especial nós vamos ler o relato de Marcos, no capítulo 14, no versículo 17, começa assim o relato de Marcos contando sobre essa noite. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo aqui comigo. Puxa vida, mas Jesus está ali e está falando de traição. E alguém que está ali, alguém próximo, não pode. Eu já sofri traições de pessoas próximas, mas não, Jesus é o cara, ele nunca errou, nunca fez, talvez eu tenha errado, e aí fui traído, mas Jesus não, isso não podia estar acontecendo, né? Não é assim que a gente imagina? E ninguém prepara um jantar para falar desse assunto, né? Jesus falou, vamos cear juntos para falar o quê? De traição? De tensão? Não, mas é o que estava acontecendo. E aí Jesus deixou a diplomacia de lado e foi direto ao assunto. Eles ficaram muito tristes. E um por um, retrucou Jesus, falou assim, Jesus, com certeza não sou eu. Aí o que estava do lado, Jesus, com certeza não sou eu. Com certeza não sou eu, vezes 12. Os 12 falaram, Jesus, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E ficaram curiosos para saber a quem Jesus se referia, né? Afirmou Jesus, é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. É muito próximo. Inclusive está aqui do meu lado, dividindo a comida no meu prato. Eu como um pouquinho, ele come um pouquinho, eu como um pouquinho, ele come um pouquinho. Era esse o grau de proximidade.
que estava acontecendo. Óbvio que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que Judas não tinha o coração no lugar certo já há muito tempo. Se você já leu o livro de João, o Judas ele era encarregado da bolsa, da arrecadação. Jesus, às vezes, recebia ofertas de ajuda para o ministério dele, e Judas cuidava da bolsa. E Judas sempre tirava um pouquinho para ele, usava daquilo. Então, Jesus já sabia que Judas era assim. E mesmo assim, Jesus o amou. Mesmo assim, Jesus estava com ele ali, naquele momento. Mas, ali era o momento da traição. E disse: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria que nem houvesse nascido. Jesus está dizendo: eu estou indo, mas ai daquele que me traiu. E Jesus apontou para Judas. Então, o que eu quero mostrar para cada um de vocês nessa noite? Esse livro não é um feed de Facebook, onde todo mundo está feliz o tempo todo, onde todo mundo está viajando, está comprando carro, está comprando, sei lá, está fazendo ginástica. Não é esse livro. Esse livro não é a revista Caras, esse livro não é um livro onde tudo dá certo e onde só tem pessoas felizes. Esse livro está repleto de histórias de incerteza. A Bíblia é um livro que os nossos personagens, talvez os mais queridos, se você for ler a história de cada um deles, passaram por incertezas piores do que as nossas, medos piores do que os nossos. Se você se lembrar da história de José, que eu falei há pouco, José era um adolescente, quando ele estava literalmente no fundo do poço, porque os irmãos dele jogaram ele no fundo do poço, de um poço, e ele lá de dentro do fundo do poço escutava os irmãos falando sobre ele. Olha, será que a gente mata ou será que a gente vende ele como escravo? Ah, não, eu acho que mata. Não, vende como escravo. Não, mata, vende como escravo. Eu sei que você tem uma rixa com seu irmão, mas não chega talvez nesse ponto, certo? Talvez nunca tenha chegado nesse ponto. José estava ali ouvindo isso. Por fim, eles acabam vendendo ele como escravo. E aí José foi como escravo para o Egito, trabalhou como escravo. E aí, em outro momento, ele foi acusado injustamente de tentar estuprar uma mulher. E era uma mentira, era a mulher que queria ter relações com ele, mas aí como ele não quis e saiu correndo, ela fez a denúncia de abuso sexual, né? Essa lei nova aí já imperava na época. Ela fez a denúncia e ele foi preso. Agora imagina, gente, um jovem sozinho no Egito, sem ninguém mais, família nenhuma, sozinho, preso, jogado num calabouço, por 10 anos, ele saiu depois de 13 anos, mas por 10 anos preso, sem nenhuma esperança, sem advogado. Que tipo de incerteza deve ter passado no coração de José? Pensa bem. São gente de verdade, que é histórico isso que eu estou falando. Ele deve ter tido muitas incertezas, muitos momentos ele deve estar falando: será que Deus está realmente comigo? Será que aqueles sonhos que eu tive quando era criança, adolescente, será que eram de verdade? Será que Deus se importa comigo? José não sabia o final da história. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele permaneceu firme e Deus honrou José. Tantos outros, Davi, o homem segundo o coração de Deus, deu umas escorregadas, pisou na bola, mas era um homem fiel a Deus, um homem que quando ele errava, ele se quebrantava diante de Deus. Esse mesmo Davi, em um certo momento da vida dele, o filho dele, um dos filhos dele, começou uma rebelião, começou a agitar as pessoas para invadir o palácio do pai, matar o pai e tomar o reino do pai. Você tem probleminha com seu pai? Imagina Davi com um filho como esse. Então, esse livro está repleto dessas incertezas e desses medos e dessas viradas da vida.
Então, uma primeira coisa para a gente aprender sobre hoje é que o sofrimento nem sempre significa a ausência de Deus. O sofrimento nem sempre significa a ausência de Deus. Assim como Davi, assim como José, uma vez uma mãe sabia que o faraó estava ameaçando todas as crianças, os bebezinhos, que ia matar a cada bebezinho, porque já tinha rumores de que viria um libertador, então ele mandou matar todos os bebezinhos, e essa mãe pegou o seu bebezinho, enrolou numas cobertas, colocou numa cestinha, para que ele não fosse pego pelos soldados e morto. Ela colocou ele num rio e falou: Deus, é com o Senhor agora. Imagina o coração dessa mãe fazendo isso. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não sabia que aquele bebezinho ia ser recolhido depois pela filha do faraó, e era Moisés que estava naquele cestinho. Ela não sabia disso. Ela estava cheia de incerteza, cheia de medo. Imagina você que é mãe, uma atitude dessa. Ou Daniel. Daniel é um sujeito sensacional, fazendo tudo certinho, um homem segundo o coração de Deus. Difícil você ver alguma coisa na vida de Daniel estranha, um homem fiel a Deus. Que um dia, como ele sempre fazia, estava lá adorando o seu Deus, de repente, chegam soldados e prendem ele, dizendo que, olha, você infringiu uma lei, que na verdade era uma lei que eles tinham acabado de criar justamente para pegar o Daniel, e a condenação para isso que você está fazendo, adorando um outro Deus, é ser jogado na cova dos leões. A gente lê isso e parece uma historinha, né? Porque como assim ser jogado no meio de leões famintos, né? Mas era verdade. Daniel é um personagem da história. Imagina, desde a hora que ele foi preso, até a hora que abriram a jaula dos leões e jogaram Daniel lá dentro. Talvez, naquele caminhar até ali, ele deve estar falando: Deus, espera aí, tudo vai ser interrompido agora? Eu sou fiel ao Senhor desde a minha adolescência, desde que me carregaram para esse lugar aqui. Estou sendo bom, estou ajudando tanta gente, estou evangelizando aqui nesse país estranho. E aí, de repente, isso tudo vai ser interrompido, vou ser comido por leão daqui a pouco? Daniel não conhecia o final do livro de Daniel, porque ele não tinha escrito ainda. Ele não sabia o que ia acontecer. E hoje, quando a gente fala de Daniel, né, primeira coisa se associa: o Daniel, aquele da cova dos leões, que Deus segurou a boca dos leões, os leões não comeram Daniel, e aí quando os soldados tiraram ele, os leões avançaram naqueles que tinham acusado Daniel. Mas ele estava cheio de incerteza, ele não sabia o que ia acontecer. Então, antes de que cada um desses soubesse o final da história, eles tomaram uma decisão que às vezes a gente não toma, que é confiar em Deus, mesmo quando você está cheio de incertezas, cheio de medos, mesmo quando você não está vislumbrando o futuro, quando você não está vendo o que vai acontecer. Esses homens, essas mulheres, esse livro está cheio dessas histórias, tomaram essa decisão que às vezes nós não tomamos, de confiar em Deus mesmo quando você não está enxergando a saída, né? Então, não foi a ausência de Deus que fez com que eles sofressem. Eles sofreram por insegurança, por medo, mas Deus estava fazendo algo naquele momento, na vida deles, que era muito mais significativo do que eles podiam imaginar. Imagina, eu acabei de falar, Daniel foi conhecido exatamente pelo fato que mais apavorou a vida dele, pelo momento de maior medo dele. Então, voltando à nossa narrativa de Marcos, aquele momento de incerteza onde Jesus estava fisicamente presente, versículo 22 diz o seguinte: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso aqui é o meu corpo. Aí parece que as coisas ainda começam a piorar, né? Como assim, Jesus? Isso é o seu corpo, né? Que vai ser entregue em favor de nós? O que o senhor está querendo dizer, né? O senhor está falando de morte?
Será que é isso que o senhor está falando, Jesus? Está falando que o senhor vai morrer? Para tudo. Ó, Deus está com você, meu chapa. Não pode acontecer um tipo de coisa assim. Você não pode ficar com medo. Levanta, anime-se. Eu não sei gritar muito, mas eu não vou tentar também. Vamos lá, fortaleça. Que isso? Deus está com você, você está pensando em morte. O que é isso, Jesus? Para com isso. Não é assim. Né? Provavelmente, na cabeça dos discípulos era isso que estava acontecendo. Em seguida, Jesus ainda tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Jesus já estava prevendo que ele ia morrer, ia esvair-se, o sangue dele ia sair todo do corpo dele, ele ia sangrar até morrer. Jesus já estava prevendo isso. E para piorar as coisas, Jesus ainda manda uma pior. Ele fala assim: olha, e vocês, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas vocês, 11, porque nessa altura Judas já tinha saído, vocês 11, vocês vão me trair também, vocês vão me abandonar, a hora que a coisa pegar, vocês vão sair correndo. No meio deles tinha o Pedro, né? No nosso GEA nós estamos estudando os temperamentos, né? Pedro era o sanguíneo. Opa, espera aí, Jesus. Não, aí não. Aí o senhor está pegando pesado demais. Mesmo se todos te traírem, né? Está lá no versículo 29. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedrão, é isso aí. Um pouquinho mais à frente, né? Algumas horas depois, chega uma menininha assim para o Pedro e fala assim: ei, você não estava com ele também? Não. Ele quem? Jesus, ali. Não, nem conheço. O quê? Jesus, não, nem sei quem é. A grande pergunta para todos nós nessa noite, na primeira noite dessa série, a grande pergunta para todos nós é: você consegue crer em Deus, mesmo quando não há nenhuma evidência da ação de Deus na sua vida? Você consegue crer em Deus, mesmo quando não há nenhuma evidência da ação de Deus na sua vida? Mesmo quando você não está enxergando, mesmo quando você não está sentindo, você consegue crer em Deus? A resposta a essa pergunta vai fazer toda a diferença na sua vida. A resposta sua a essa pergunta faz toda a diferença na sua vida. Porque se você confiar mesmo não vendo nada, há uma enorme chance de que essas aflições que você está vivendo venham produzir frutos inimagináveis, melhores do que você pode imaginar. Talvez no momento de incerteza que você está vivendo, Deus está trabalhando de uma forma na sua vida como Ele nunca trabalhou. Eu já disse isso mais de uma vez aqui: quando as coisas estão tudo bem, geralmente a gente não aprende muita coisa com essa vida. Geralmente quando pega alguma coisa, quando o problema vem, quando você perde a saúde, ou problema nas finanças, aí parece que cai uma ficha, parece que se acorda, você tem a oportunidade ali de aprender alguma coisa e crescer. Então, o que eu posso dizer é que se a gente pudesse hoje, eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar mais umas 20 vezes, porque eu acho muito legal. Se a gente pudesse reunir aqui, hoje, na nossa frente, aqueles 11 discípulos, se a gente pudesse colocar os 11 aqui na nossa frente e perguntar para eles: discípulos, qual foi o pior momento da vida de vocês enquanto vocês estavam com Jesus? Eu não tenho dúvidas que eles iam falar aquela noite. Aquele foi o pior momento de todos. Ali eles estavam apavorados. E ainda depois que Jesus foi preso, eles ficaram apavorados. Eles fugiram porque eles estavam com medo. Então eles com certeza diriam para mim e para você: olha, aquela foi a pior noite, o pior momento das nossas vidas. Tá, responderam essa pergunta. Eu vou fazer uma segunda pergunta para os 11. Qual foi o momento da vida de vocês que vocês puderam perceber a maior obra de Deus? Maior de todas. Será que foi quando vocês viram Jesus curando um cego?
ou Jesus ressuscitando o morto. Nossa, essa foi grande, hein? Será que foi essa a hora mais importante da vida de vocês com Jesus, que vocês viram a maior obra de Deus? Eu acho que não, acho que eles diriam, foi exatamente aquela noite. Que a partir daqueles acontecimentos, da morte e da ressurreição de Jesus, não só eles foram transformados, mas a humanidade foi salva. Naquela noite, onde tudo era tensão, tudo era medo. Onde tudo era incerteza. Eu sei que essa é uma mensagem difícil. Eu sei que às vezes Deus usa, Ele tem uma forma de agir que às vezes é diferente da nossa. A gente já queria resolver a questão já, amanhã cedo, a hora que eu acordasse. Mas às vezes Deus deixa para o segundo minuto de acréscimo do segundo tempo do jogo, ali que Deus faz a obra. Mas a pergunta persiste. Será que você consegue confiar em Deus, mesmo quando não há evidências da presença, da ação de Deus na sua vida? Essa resposta vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Toda a diferença. Saber que apesar das incertezas, apesar do medo, apesar de você não estar ouvindo nada da parte de Deus, Deus está no controle da sua vida. Esse é o grande desafio. Você crer nisso. E Deus está no controle da vida daqueles que o seguem. Claro, se você optou por levar a vida do seu jeito, você que manda na sua vida e você faz o que você quer, obviamente que isso não se aplica. Deus não está no controle da sua vida. Porque Ele te deu o livre-arbítrio, a livre escolha. Então você pode escolher. Deus é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele não vai interferir. Se você falou, eu vou fazer do meu jeito, eu acho que é assim, eu vou fazer assim, eu acho que... o pastor falou, até foi legal, mas eu acho que é assim. A Bíblia me disse isso, mas eu acho que não, isso é meio antigo, não é bem assim. Se você quer ter o controle da sua vida, você pode. E está tudo certo, ninguém vai te condenar por isso. Eu fiz isso muitos anos na minha vida, quis ter o controle da minha vida. Então é uma opção sua. Mas se você decidiu seguir a Deus, tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, implicando isso, que você ia ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo, Deus está no controle da sua vida, mesmo quando as incertezas estão ofuscando a sua vida, a vista. Mesmo quando o medo passa pelo seu quarto na madrugada, se você confiar nisso, pode ser que Deus está fazendo ali a maior obra de todas dele na sua vida. Semana que vem eu vou contar uma história muito surpreendente, mas muito surpreendente, de um personagem desse livro aqui, que vai inspirar muitos de vocês. Mas eu ainda quero que você saia daqui com essa pergunta. Será que você pode confiar em Deus, mesmo quando não há evidências da ação de Deus? E tem um versículo que você conhece provavelmente de cor, eu conheço desde criancinha, e é um versículo bíblico que faz todo sentido nessa mensagem, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui diz tudo, é o resumo do que nós estamos falando aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Mas não pode ser que Deus está agindo. Age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que o seguem. Deus age em todas as coisas. Então, pode ser que você esteja enfrentando momentos de incertezas, de medo, de inseguranças, e Deus está agindo na sua vida agora, construindo uma pessoa muito melhor.
um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um seguidor de Jesus melhor, um engenheiro melhor, um médico melhor, uma pessoa melhor. Quem sabe Deus está usando a circunstância que você está atravessando agora para construir o seu caráter, para fazer crescer a sua fé nele. E aí, passada essa turbulência, você vai reconhecer isso. Quando chegar no final do livro, do seu livro, você vai ver, puxa vida, olha, aquele momento que estava tão difícil, Deus estava trabalhando em mim, estava me transformando. Eu sou uma testemunha disso, Deus fez isso comigo. Eu já contei meu testemunho aqui, não gosto de ser repetitivo, mas no pior momento da minha vida, lá, voltando em 98, 97, 98, pior momento da minha vida, os piores 2 anos da minha vida, são os 2 anos onde eu mais cresci, onde Deus estava fazendo a maior obra na minha vida. Foi ali que, a partir dali, que eu me tornei outra pessoa, uma pessoa melhor do que eu era. Eu reconheço isso, que no maior sofrimento meu, eu estou falando isso, contando a minha história, eu reconheço, olhando para trás, que o maior sofrimento da minha vida foi o maior momento, o momento mais importante do meu crescimento como homem, como seguidor do Senhor, e que me trouxe até aqui, me transformou até num anunciador do Evangelho. Então, eu quero que você vá para casa com essa pergunta na sua mente: será que você pode confiar? Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você tem buscado o Senhor, Deus age nesse momento e em qualquer outro momento da sua vida para o seu benefício. Amém? Paizinho, essa é uma mensagem muito direta, fácil de entender, mas às vezes difícil de colocar em prática. Eu não consigo ler os corações, eu não sei o que cada um está passando aqui nesse momento da vida, mas talvez seja muito difícil para alguns acordar amanhã com a certeza de que o Senhor está no controle, ou ir dormir essa noite com essa certeza. Então eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo faça a obra nesses corações, que o Teu Espírito Santo traga coragem para acreditar nessa verdade, Pai, que nós vimos tantos exemplos na Tua Palavra, que a gente possa confiar nisso, Senhor Deus, que mesmo que a gente não esteja vendo um horizonte lindo na nossa frente, a gente possa crer, Senhor Deus, que o Senhor está usando essa circunstância para nos tornar melhores do que somos. E quem sabe, Deus, em alguns casos aqui, esse vai ser um momento determinante nas vidas, que vai fazer mudar para sempre a vida de alguns dos meus irmãos. Então, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa confiar nos Seus propósitos, Pai, e poder viver com essa verdade, crendo nisso, Senhor Deus. E eu tenho absoluta certeza, Pai, que em breve veremos a Tua glória nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei, todos hão de ver quão grande é o meu Amém. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e volte semana que vem para ver a continuação da série. Traga um amigo.